Olá, IPCA! Hoje é sábado, dia 10 de novembro de 2012. Estamos juntos há 272 dias lendo a Bíblia e hoje vamos ler Apocalipse capítulo 20. Sem sombra de dúvida, o capítulo mais polêmico do livro do Apocalipse, porque trata da questão do milênio. Dependendo da maneira como você divide o livro em sua estrutura, você tem uma posição na ordem dos eventos da história humana para o milênio que é descrito aqui. Se você segue aquilo que temos defendido nas exposições dos 19 primeiros capítulos, você vai ver que para nós o capítulo 20 inaugura um novo ciclo. Isso então significaria que o milênio está descrevendo realidades que aconteceram desde a primeira vinda do Senhor Jesus. Se você segue uma outra linha de interpretação, que é conhecida em sua maioria como pré-milenismo, você vai ver que, para eles, o capítulo 20 é a continuação cronológica dos fatos do capítulo 19. E então o milênio, que é mencionado aqui, seria algo a acontecer mais perto da segunda vinda de Jesus, e, na opinião de muitos, inclusive depois que Jesus voltar. Nós não temos tempo aqui para discutir tudo isso. Se você quiser, nós recomendamos a você enfaticamente o livro A Bíblia e o Futuro, de Anthony Huckman, que discute a posição que é adotada pela maioria da Igreja Presbiteriana do Brasil, dos seus pastores, e é a minha posição, e é a posição também do livro que tem sido a base do nosso curso aqui de Apocalipse, Mais que Vencedores, de William Hendrickson. Recomendo a você com entusiasmo, porque tenho muita paz e muita tranquilidade em adotar esta posição. A milenista. No entanto, respeito os irmãos que pensam diferente, entendendo que nós estamos tratando de um assunto controverso. E embora a interpretação que eu vou defender aqui para você seja muito tranquila e pacífica ao meu coração, eu tenho condições de respeitar aqueles que pensam diferente, mesmo discordando deles. Não vou entrar nos detalhes das outras posições, porque isso tomaria tempo demais, o nosso propósito não nos permite. Vou já direto trabalhar com você a interpretação amilenista, que é uma interpretação infeliz, que é uma nomenclatura infeliz. Amilenismo parece sugerir que nós cremos que não existe milênio, e isso não é verdade. Nós simplesmente entendemos que o milênio já está em andamento e não se refere a um período literal de 1000 anos que vai acontecer em momento posterior, mas que já está em andamento. Isso por quê? Porque para nós, entre os capítulos 19 e 20, acontece a mesma quebra que aconteceu entre os capítulos 11 e 12. Dê uma olhadinha lá para você ver. O capítulo 11 termina com a visão da sétima trombeta, quando os santos têm a comunhão de ver a Arca da Aliança e os ímpios têm relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e saraivada. É dito ali sobre o juízo final. Ok, e o capítulo 12? Não narra os fatos que vêm depois do juízo final. Mas o capítulo 12 fala da mulher grávida que grita com dores de parto e o seu filho é aquele que vai reger as nações. Então, evidentemente, o capítulo 11 fala do fim das coisas e o capítulo 12 começa a falar da primeira vinda de Jesus. É esse tipo de quebra que nós enxergamos entre o capítulo 19 e o capítulo 20. Então, para nós, esse milênio mencionado aqui no capítulo 20 se refere a algo que vem acontecendo desde a primeira vinda do Senhor Jesus. O que acontece ali? Um anjo que veio do céu aprisionou Satanás, a antiga serpente, o diabo, e o prendeu por 1000 anos. Para nós, esse aprisionamento está muito relacionado a passagens como Mateus 12, 29, onde Jesus diz: como alguém pode entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Ou Lucas 10, 17 a 18. Quando os 70 regressaram possuídos de alegria e diziam: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. E Jesus dizia: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. É desse aprisionamento de Satanás, dessa derrota de Satanás, que também pode ser vista em passagens como Colossenses 2,15, Hebreus 2,14, 1 João 3,8, não dá tempo de citar todas elas aqui, que nós estamos falando na nossa interpretação aqui. A vinda do Senhor Jesus venceu o diabo, já começou a derrotar o inimigo, já começou a triunfar sobre ele, e agora ele está contido. Ele ainda está em ação, ele ainda é o inimigo da igreja, ele ainda persegue a igreja, mas ele é incapaz de impedir a expansão do evangelho entre as nações.
O evangelho não está mais restrito ao povo de Israel, mas agora ele veio para o mundo inteiro, conforme nós tanto discutimos quando analisamos o evangelho de João. A passagem de João capítulo 12 é especificamente importante nesse sentido. Jesus diz em João 12, 31 e 32, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Do mesmo jeitinho como foi lá em Apocalipse 12. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Você pode ver a exposição de João 12 na nossa maratona. Esse todos aqui se refere a pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. É o Senhor Jesus dizendo, eu vim para o que era meu, mas os meus não me receberam. Mas todos quantos me receberam serão feitos meus filhos, a saber, aqueles que creem no meu nome. Ou seja, agora nós não estamos falando mais do evangelho restrito ao povo de Israel, da salvação que pertence exclusivamente aos judeus. Ela vem dos judeus, como Jesus diz à mulher samaritana, mas agora ela alcança o mundo todo. Satanás está aprisionado porque ele não pode impedir essa expansão do evangelho. Ele continua um inimigo que deve ser considerado, que deve ser evitado, que deve ser combatido. No entanto, ele está preso porque Cristo triunfou dele e agora a marcha do evangelho pelas nações caminha. Reinam no céu com o Senhor Jesus Cristo os crentes que sofrem e que não se deixaram marcar pela besta, foram decapitados por causa do seu testemunho, mas reinam com Cristo no céu em fidelidade. Por que cremos que esse reinado é no céu e não um reinado físico aqui na terra, como sustentam as outras linhas? Porque a palavra tronos, que aparece aqui no verso 4, sempre se refere ao trono no céu. Os únicos tronos que são na terra são os tronos de Satanás e seus auxiliares, aqui neste livro do Apocalipse. E João vê as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus que estão reinando. Então esse reinado de 1000 anos que é descrito aqui no capítulo 20 se refere, portanto, à igreja que triunfou com o Senhor Jesus e está no céu reinando gloriosa com ele, enquanto os selos da história são desatados pelo Cordeiro, como vimos lá nos capítulos 4 e 5, enquanto as trombetas anunciam um juízo para vir, como vimos lá no terceiro ciclo, enquanto as taças da ira de Deus são derramadas, como vimos no quinto ciclo. Então, você percebe aqui que o que estamos falando é de um reino espiritual, um reino que não é deste mundo, um reino da igreja que vive e reina com Cristo nos céus. Esse reinado é um reinado que se estende por um período de 1000 anos, ou seja, um período indefinido. É muito complicado tomar esse número de forma literal aqui. 1.600 estádios era a extensão de um rio. Não era essa a extensão específica dele. Mas 144.000 era o número da igreja. Também não é esse o número específico. E muito menos aqui o período de 1000 anos se refere a um número literal. Mas então, aqueles que não adoraram a besta, aqueles que serviram ao Senhor Jesus, estão no céu, desde a sua primeira vinda, quando o diabo foi amarrado, quando o evangelho marcha e progride vitoriosamente, estão reinando com ele e são bem-aventurados. Essa é a primeira ressurreição. Uma das oposições que fazem os que defendem outra linha de escatologia em relação à nossa interpretação dessa passagem é que eles entendem que era necessário haver uma primeira ressurreição dos crentes, para então haver um reinado de 1000 anos e depois uma ressurreição para juízo que seria descrita na parte final desse capítulo. Porque aqui se fala, evidentemente, em primeira ressurreição. Nós entendemos que o ensino da Bíblia todo é muito claro a respeito de que depois da vinda de Jesus vem o juízo. Veja lá Mateus capítulo 25, verso 31, você vai ver isso. E não se fala em duas ressurreições distintas. Pelo contrário, João, o autor deste livro do Apocalipse, escreveu lá no capítulo 5 sobre duas ressurreições diferentes. Veja João 5, 25. Vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Essa era a forma de João descrever um novo nascimento. E mais para frente ele vai dizer, não vos maravilheis disto, verso 28, porque vem a hora em que todos os que se acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. E aqui então está se referindo, obviamente, à ressurreição do corpo no último dia, o dia do juízo final. É o mesmo João que está falando aqui. E então, a primeira ressurreição, em perspectiva aqui, é aquela ressurreição do crente que depois de morto vive e reina com Cristo no céu. E é assim que nós interpretamos isso. Porque para nós,
Quem nasce uma vez só, morre duas vezes. Mas quem nasce duas vezes, nasce da carne, mas nasce do Espírito, morre uma vez só. Esse não experimenta o dano da segunda morte, mas ele vive e reina com Cristo. Enquanto aqui no céu, aqui na terra, Satanás não pode impedir o progresso do Evangelho porque ele está preso. Cristo já triunfou dele na cruz. E então, com autoridade, a igreja reina com Cristo lá no céu. É de lá que os selos da história têm sido abertos. E é de lá que partem os comandos para conduzir, mesmo que seja a perseguição da igreja neste mundo. Então você nota que esse reinado, segundo a nossa opinião, é um reinado espiritual. Lá do céu, do trono do céu, do Senhor Jesus Cristo com a sua igreja. Um reinado que vem acontecendo há 2000 anos, o que já nos aponta que esse número 1000 é símbolo de um período de um longo tempo. E então, quando acabar este período de reinado, o que acontecerá? Segundo nossa interpretação, a partir do verso 7 nós temos a descrição. Satanás será solto por um breve tempo. Haverá uma intensificação da sua oposição a Deus. Seus limites serão alargados. Mas ele vai reunir as forças do mundo para tentar combater a igreja e o Senhor Jesus. Mas ele vai ser derrotado. Aqui então nós temos a repetição da descrição da batalha do Armagedon, lá no capítulo 16, ou da batalha que é narrada no capítulo 19. E o que vai acontecer? Os inimigos de Cristo serão reunidos. Ele menciona aqui Gog e Magog, que são nomes de povos que se opunham a Israel lá no Antigo Testamento, em Ezequiel 27 e 28. E então o diabo vai ser vencido com o fogo que vai descer do céu para consumi-lo e vai ser jogado no lago de fogo e enxofre. Pronto, a descrição da derrota de Satanás é simples assim, porque é a mesma descrição que já foi feita nos outros momentos, nos outros ciclos do livro do Apocalipse. No final do ciclo lá do capítulo 16, o ciclo das taças, e também no final aqui do capítulo 19, o ciclo onde se descreve a queda dos 3 outros auxiliares de Satanás, Babilônia e as 2 bestas. O que se segue, então? O que se segue é o verso 11, o juízo de Deus. O juízo final. Quem interpreta uma outra linha escatológica estaria interpretando esse juízo de uma maneira diferente, mas nós não vamos comentar aqui. O que entendemos? O diabo é preso na primeira vinda de Jesus. Ele não pode impedir a marcha do Evangelho. Ele vai ser preso durante um longo período de tempo, que é exemplificado figurativamente como 1000 anos. Durante esse tempo a igreja reina viva com Cristo no céu. E então, no final deste período, que caracteriza a era que nós estamos presenciando, Satanás vai ser solto, a perseguição vai ser intensificada, haverá uma batalha final, Satanás vai ser vencido e então seguir-se-á o juízo final. Todos, grandes e pequenos, vão ressuscitar, estarão em pé diante do trono e vão ser julgados segundo as suas obras, conforme o que se acha escrito nos livros. E então, a partir daí acabou morte. Por quê? Porque o ímpio vai ressuscitar, vai ser reunido ao seu corpo para ser julgado nele eternamente. E o santo vai ressuscitar para um corpo glorificado para experimentar a bem-aventurança eterna. Então morte não vai ser mais necessária. O ímpio está unido ao seu corpo e alma para sempre. E o santo está unido ao seu corpo glorificado com sua alma para sempre. Ninguém vai morrer de novo. Por isso a morte vai ser jogada no inferno, no lago de fogo. E o inferno que é mencionado aqui, que será lançado no lago de fogo, a palavrinha é o Hades, que no pensamento grego era aquele lugar onde se guardavam as almas das pessoas, que estavam separadas de seus corpos. Bom, a partir deste momento do juízo, não vai ter mais alma separada de corpo. Então, o próprio Hades como lugar, como depósito das almas separadas de seu corpo, também não vai ter mais propósito. Então, o Hades vai ser jogado junto com a morte lá no lago de fogo. E quem não for achado, inscrito no livro da vida, esse vai ser lançado para dentro do lago de fogo. E o que acontece com os santos? Bom, nosso entendimento é que começou um novo ciclo no capítulo 20. E agora, então, nós vamos ver o que acontece com os santos a partir do capítulo 21. Esses vão habitar o novo céu, a nova terra, a Jerusalém celestial, que está descrita a partir do verso 9 do capítulo 21, e sua descrição se estende para o capítulo 22. É essa a ideia. O último ciclo, portanto, fala brevemente da derrota definitiva de Satanás, que começou na primeira vinda, e fala do juízo final e fala a respeito da condição de felicidade eterna da igreja. É assim que nós interpretamos. Eu espero que você me compreenda por não entrar em maiores detalhes. Nosso tempo realmente não permite.
E se você tiver interesse, siga por favor as orientações, as indicações bibliográficas que já fizemos no início deste vídeo. Um bom estudo para você e até amanhã na igreja, se Deus quiser, ou até segunda-feira, para estudarmos juntos o capítulo 21. Até lá!